Bom dia! Começa agora a edição desta terça-feira do Bom Dia Baixada. Ficamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos falar sobre segurança pública. Para debater o tema, recebemos Manuel Gatto, responsável pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior, o DEINTER 6. Doutor Manuel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, eu é que agradeço o convite. E também Coronel Rogério Silva Pedro, comandante da Polícia Militar na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. Coronel Rogério, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos os ouvintes. É um grande prazer estar no programa, mais uma vez, para discutirmos aí esse tema tão importante. Tão importante e de grande anseio, inclusive, de toda a nossa sociedade. A partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Coronel Rogério, temos pouco mais aí de 30 dias da Operação Verão aqui na nossa região. Já é possível fazer um balanço? Bom, graças a Deus e muito empenho das polícias, a Operação Verão ela está indo bem. Tivemos uma virada de ano muito segura, com um público maior nas praias, mas tudo deu certo. Temos o mês de janeiro indo bem, apesar de praticamente o calor o tempo todo, o movimento... pessoas na praia, na rua. O movimento enorme nas praias, acho que os nossos comerciantes todos felizes e o policial lá no dia a dia, as delegacias funcionando muito bem. Temos uma boa Operação Verão e, se Deus ajudar, continuaremos assim. Dentro da Operação Verão, dentro desses primeiros 30 dias, pouco mais de 30 dias, quais foram as principais ocorrências, Coronel? Infelizmente, ainda as principais ocorrências tratam-se de falta de educação, aqueles conflitos interpessoais, bagunça, o vizinho sendo incomodado e os famigerados bailes funks que deram muito trabalho para as polícias. Aqui na nossa região, qual é o foco desses bailes funks? Bom, se o foco fosse apenas música, não incomodaria, mas ele gera um problema. Primeiro que não é um evento autorizado, regularizado, planejado. Eu não deixaria meu filho ou minha filha adolescente ir a um local desse, porque é um local de risco. Ele não foi organizado para receber 1.000, 2.000 pessoas. Então você gera um entrave no trânsito, gera incômodo aos vizinhos e, infelizmente, o consumo e a venda de drogas. Então, a polícia tem que agir, vai continuar agindo. Somos alertados para a população, a nossa própria inteligência já nos avisa sobre a possibilidade de ocorrer o baile funk e vamos continuar atuando. Mas isso tem gerado um empenho grande, um desvio das viaturas para atendimento desse tipo de ocorrência, perdendo um pouco o foco do controle criminal. Da segurança. Acaba atrapalhando o dia a dia da polícia, atrapalhando o dia a dia da população, mas não vamos dar trégua para os bailes funk. E nem pode, porque como bem disse o Coronel Rogério, não é lugar. Eu também não deixaria minha filha, nem meu filho, nem parente nenhum meu frequentar um espaço como esse. Porque, infelizmente, há muito tempo, os bailes funks, né, doutor Manuel, deixaram de ser um espaço da celebração da cultura, né? Infelizmente. Eu também concordo, uma bagunça generalizada, para lá são levados veículos furtados e roubados, uma série de ilícitos, dão bastante trabalho para a polícia. A gente tem agido preventivamente, tentando ocupar esses espaços antes que aconteçam, mas nem sempre é possível, né? Mas estamos empenhados nesse combate aí, a desorganização, vamos dizer assim. Doutor Manuel, o senhor continua à frente do DEINTER e tem como uma das suas metas ampliar o número de delegacias da mulher. Aliás, a violência contra a mulher tem tomado as manchetes dos principais jornais e parece que os casos estão cada vez mais graves, cada vez mais cruéis e cada vez mais numerosos. Como é que você pretende colocar este plano em prática? Bom, na verdade, o governador João Dória, na sua campanha, anunciou a criação de 40 novas delegacias de defesa da mulher. Nós ainda não temos a informação de quantas serão criadas
aqui na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. Mas nós temos aí o pedido da população, a cobrança por parte da mídia, nós temos uma projeção aí de que sejam instaladas mais 3 unidades. Uma seria em Bertioga, que é o único município aqui da seccional de Santos que não dispõe dessa delegacia especializada. Outra, nós temos a pretensão que seja criada em Itanhaém. Itanhaém é uma sede de delegacia seccional e também não tem a DDM. Nós temos DDM em Mongaguá, em Peruíbe e Itanhaém não tem. E a terceira seria no Vale do Ribeira, na seccional de Jacupiranga, que também não tem. Eu acho que com a criação dessas 3, a região estaria bem coberta por as delegacias de defesa da mulher. Existe a possibilidade das delegacias funcionarem 24 horas? Há um estudo para isso, doutor? Sim. Em primeira mão, eu quero garantir aqui para você que em fevereiro, pela primeira vez eu falo isso, em fevereiro nós teremos instalada aqui em Santos a Delegacia de Defesa da Mulher 24 horas. Olha a boa notícia. Quantas vezes nós falamos aqui sobre a importância de termos uma delegacia da mulher 24 horas, porque infelizmente a violência contra a mulher não tem hora para acontecer e geralmente acontece quando acontece, ou é de noite, ou é de madrugada, e essa mulher precisa ser acolhida de maneira correta, para que ela possa buscar a justiça e os seus direitos. Então, aqui o Bom Dia Baixada, mais uma vez, colocando para vocês uma informação exclusiva, uma boa notícia para toda a nossa região, porque eu acredito que Santos é a maior cidade da região, eu acho que começa por aqui e, quem sabe, possa se estender pelas demais DDMs da nossa região, né, doutor? Perfeito, seremos pioneiros, né? Só existe uma delegacia de defesa da mulher aberta 24 horas, que é na capital. Na capital. E teremos mais outra na capital, uma em Sorocaba e outra em Santos. Esse foi o anúncio do nosso governador João Dória. Amanhã eu terei uma reunião lá na Secretaria de Segurança Pública para a gente discutir lá os recursos necessários, mas é certo que ainda no mês de fevereiro... Mês que vem. Sim, nos próximos dias aí teremos aí a Delegacia de Defesa da Mulher em Santos atendendo 24 horas. Na opinião de vocês, ainda falando um pouquinho sobre essa questão da violência, quais seriam os fatores que têm levado a esse aumento tão expressivo de crimes contra a mulher, da violência efetivamente contra a mulher? E a impressão que eu tenho é que esses homens estão cada vez mais agressivos. Eu estou errada, coronel? O primeiro é uma disponibilidade maior de recursos das polícias, um atendimento melhor, uma divulgação das informações. A mulher tem melhorado a parte cultural e, com isso, diminui a subnotificação. Assim como os casos de estupro de vulneráveis, a subnotificação da violência contra a mulher ela é muito alta. Então, a tendência, quando você trabalha para divulgar melhor as leis, para buscar que essas informações cheguem às mulheres, a tendência é que o número de casos notificados aumente. Esse é um dos fatores. E o outro é a boa e velha falta de educação, a falta de cultura, aquela cultura de paz, de entender as pessoas, das pessoas conversarem. Quando as pessoas se conversam, tentam se entender, a violência diminui. Isso vai desde um relacionamento entre irmãos, entre vizinhos e também do casal. São dois motivos que eu acredito que podemos melhorar. Primeiro, diminuir a subnotificação. Num primeiro momento, os casos vão aumentar, assim como os casos de estupro de vulneráveis. Estamos fazendo um trabalho com as prefeituras, junto à Polícia Civil, outros órgãos, buscando detectar novos casos, buscando que os professores nos auxiliem a detectar esses casos para que as crianças sejam atendidas e o infrator lá, principalmente familiar, seja responsabilizado. A tendência é buscando mais apoio, informação, né? Buscando o apoio, que os casos aumentem e não diminuam. Só lá na frente teremos condições de ter uma noção exata de quantos casos ocorrem para aí fazer uma política para redução. Com relação ainda, doutor Manuel, à violência da mulher, esse homem, que muitas vezes ele é identificado
é levado a depor, ele entende a gravidade dos seus atos ou não? A gente ainda tem aquela visão muito machista que o homem se acha no direito de ser o dono daquela mulher e de impor a ela a sua vontade. Infelizmente, o homem não tem essa consciência, não. Ele acha que é proprietário da mulher, é proprietário dos filhos e aquilo que ele está fazendo, até ele já viu acontecer na própria família, na relação do pai e da mãe, e repete isso. Então, é muito triste essa desinformação, esse desrespeito pela sua companheira, pela sua própria família. Combate ao crime organizado, eu acho que é também um grande desafio aqui na nossa região, a gente sabe disso. E também é um outro compromisso teu à frente do DEINTER 6, nessa continuidade de comando. Como é que você, enquanto o chefe, né, de toda dessa rede da Polícia do Interior, pretende reforçar o combate ao crime organizado? Inteligência é o caminho? Sem dúvida nenhuma. A inteligência é o principal ponto para se combater o crime organizado. A inteligência e o uso dos meios tecnológicos e principalmente pela troca de informação entre os órgãos policiais, entre a Polícia Civil, a Polícia Militar, entre a Polícia Federal, agora também as Forças Armadas, que tem uma cultura muito grande de inteligência. Então, tudo isso tem que ser usado com eficiência para o combate ao crime organizado, contra o roubo de carga, que é uma modalidade de crime organizado, tráfico de drogas, muito. Né? Então, é nesse ponto que a gente vai avançar. O tráfico de drogas ainda talvez segue sendo um dos maiores inimigos, né? Bom, sem falar na parte de saúde, ele destrói a parte de nossa população, mas ele também fomenta ao redor aí desses locais todo tipo de crime. Sim. Então, nós temos combatido forte aí o tráfico de entorpecente por meio das forças táticas e o 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Trocamos muita informação com o Dr. Gato e sua equipe, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal. Há uma sincronia, a gente percebe aqui na bancada que há uma sincronia, um diálogo muito franco entre Polícia Civil e Militar, né? Esse relacionamento na Baixada, ele é exemplo, já foi citado várias vezes, ele é exemplo para São Paulo e para o país. Aqui nós temos um inimigo comum, sim, que é o crime, e nós somos irmãos. Fizemos, até particularmente, eu e o Dr. Gato fizemos a parte de doutorado de Ciências Policiais, uma parte dela juntos, já temos um histórico de anos trabalhando junto, nossas equipes também já têm esse relacionamento. Então, hoje, esse relacionamento Polícia Militar, Polícia Civil na Baixada, ele é excelente e isso reflete, claro, nos bons resultados. É preciso trabalhar em parceria, né? Quando a gente fala do inimigo comum, quando a gente une forças contra o inimigo comum, fica mais fácil de combatê-lo, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Ressalto também essa parceria com a Polícia Militar. Nós fazemos pelo menos 2 reuniões mensais entre os delegados de polícia seccionais, o diretor e os comandantes de batalhão, o coronel Rogério, que é o comandante do CPI. Qualquer problema que a gente tenha no dia a dia, a gente não vai para o papel, a gente pega o telefone, conversa, resolve, discute e se alinha as condutas e resolve na hora, né? Então, bem dito, o nosso inimigo comum é o crime. Então, a gente está alinhado para isso. Coronel, uma das promessas de campanha, inclusive, do novo governador é a ampliação do número de BAEPs, né? E aqui a região seria contemplada. Como é que você, como coronel de uma região grande como a nossa, vê a possibilidade de termos outros batalhões de operações especiais aqui na nossa região? Vamos lembrar que o BAEP ele era descentralizado nas cidades, então nós tínhamos uma companhia de BAEP em Guarujá, uma companhia em Praia Grande, uma companhia em São Vicente e o batalhão e uma das companhias em Santos. Uma das estratégias que deu muito certo na Baixada foi transformar realmente o Batalhão de Ações Especiais em algo centralizado, com uma doutrina única, no padrão realmente do choque, no padrão de rota. E a Baixada Santista está muito bem atendida com relação ao Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Ainda não está definido como será a estratégia de ampliação, mas a Baixada Santista, inclusive, ela serviu de base para
para a formação dos demais BAEPs. O nosso BAEP está muito bem, está cumprindo a sua missão. Podemos, dependendo da visão do governador, aumentar aí as forças táticas, aumentar o BAEP, mas manter a estrutura de um batalhão centralizado, porque ele consegue ter um aproveitamento melhor, uma doutrina melhor, um alinhamento, um alinhamento melhor com o próprio governador, com o comando da instituição, para atuar em toda a Baixada. E Registro, há cerca de 3 meses, nós conseguimos aprovar aí, Registro já tem a sua força tática, até pensando num futuro de possível inauguração do estabelecimento prisional, recrudescimento de alguns crimes. A região de Registro do Vale do Ribeira está bem, já tem a sua força tática e eles estão trabalhando muito bem já lá também. Então, vamos aguardar outras regiões que não têm ainda as suas unidades de ações especiais de polícia devem ser prioridades. Temos a área de Ribeirão, outras áreas na capital que devem ser a prioridade nesse momento. Depois verificando-se qual vai ser a estratégia alinhada pelo governador João Dória, estudaremos o caso da Baixada, se é o caso de ampliar ou não. Ampliar o BAEP, manter a atual estrutura, que tem com todos os outros programas, com as 2 polícias atuando muito, com as guardas municipais nos auxiliando, tem conseguido baixar significativamente a incidência criminal da Baixada Santista. Então, continuar com o que está funcionando bem, no momento... E aprimorar. No momento que for necessário mudar alguma estratégia, não podemos ficar parados. Claro. Porque porque o crime, ele se especializa a cada dia, né, Coronel? Infelizmente. E ir se adaptando, ir avaliando. Nós estudamos a incidência criminal 3, 4 vezes ao dia para verificar se isso está dando resultado, se aonde o policial foi colocado, aonde estamos direcionando as equipes, está sendo suficiente para controlar o crime. Continuar fazendo esse trabalho de análise diária, buscando aí todas as informações para verificar alinhamento de atuação. Mas hoje a Baixada Santista tem o seu batalhão de ações especiais de polícia. Trabalha muito bem, na minha visão, é o melhor batalhão de ações especiais de polícia do Estado e é exemplo para todas as outras regiões. Sem dúvida nenhuma, eles trabalham muito bem. Doutor, saindo um pouquinho da questão da segurança pública, a gente vai retomar esse assunto no próximo bloco. Há poucos dias, há poucas semanas, o corpo do delegado Paulo de la Rosa foi encontrado perto lá da região da Ilha Pochá, em São Vicente. A polícia trabalhava com 2 hipóteses, suicídio e homicídio. As investigações avançaram? Avançaram, sim. Eu acompanhei desde o começo, eu estive lá no local do encontro do corpo, mas nós fizemos a opção de não falar a respeito do assunto enquanto não avançar um pouquinho mais as investigações em respeito à família, em respeito à própria instituição Polícia Civil. Mas nós estamos muito perto de dar o resultado final. Ainda dependemos da prova técnica, da perícia feita pelo Instituto de Criminalística e também pelo IML. É um caso bastante triste, que nos chocou, nos entristeceu, mas está sendo tratado com muito profissionalismo. A família está acompanhando de perto, está vendo tudo o que está sendo feito pela polícia. A resposta virá. Virá com toda certeza. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente abre também espaço para as notícias que são da nossa região. Não saia daí, até já. Estamos de volta e abrimos espaço para as notícias que são da nossa região. Depois do presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmar em entrevista que pretende extinguir a Justiça do Trabalho, juízes, advogados e servidores do Judiciário fizeram manifestações em 10 estados. Em Santos, ruas do centro da cidade foram interditadas por causa dos protestos. Um trecho da rua Brás Cubas foi interditado. Advogados, juízes, sindicalistas e trabalhadores foram para a rua, juntos, no ato contra o fim da Justiça do Trabalho.
Este ato está acontecendo pelas manifestações do nosso presidente, onde foi colocada a possibilidade da extinção da Justiça do Trabalho. Então, hoje, mais de 27 associações em todo o Brasil estão reunidas neste ato em defesa da Justiça do Trabalho. Nós estamos vindo já num problema crescente com relação à diminuição dos direitos do trabalhador. Nós tivemos a reforma trabalhista, que nós chamamos de deforma, aonde foi prometido que as pessoas teriam mais empregos e, na verdade, o que está ocorrendo é a flexibilização dos direitos. Isso depois vai acarretar um grande problema, não só para o empregado, mas também para o empregador. E aí nós temos agora em tramitação a PEC 300, que ela justamente traz o quê? Mais ainda a extinção dos direitos do trabalhador. Hoje, a Justiça do Trabalho é um órgão maior arrecadador do INSS. E essa da minha declaração, que ele quer acabar com os direitos sociais, é muito preocupante. Então, a união hoje é muito importante para a categoria. A Justiça do Trabalho tem como principal função julgar e conciliar conflitos entre empregados e empregadores. No Brasil, a Justiça do Trabalho surgiu na década de 30, mas foi em 1946 que ela se tornou um órgão do Poder Judiciário. Especialistas afirmam que o fim da Justiça do Trabalho pode trazer grandes prejuízos para o trabalhador. Um processo que leva 2 anos para se resolver, se for para a justiça comum, pode levar até 10 anos. As pessoas se especializam em determinadas áreas. Os juízes são especializados para a Justiça do Trabalho. Os advogados se especializam, estudam para a Justiça do Trabalho. A extinção dela vai fazer perder o sentido de todo o trabalho, de todas as pessoas que se especializaram uma vida toda para rapidamente se rasgar tudo isso. Não pode ser uma decisão tomada sem estudo, sem planejamento. A Justiça do Trabalho tem histórico no nosso país e nós temos a consolidação das leis do trabalho. É preciso que a sociedade seja ouvida, é preciso que os advogados trabalhistas sejam ouvidos, que os juízes sejam ouvidos e que a decisão seja tomada com equilíbrio. E agora você vai conhecer uma iniciativa que tem ajudado o meio ambiente e crianças de entidades assistenciais de Santos. É o projeto Tampa Amiga. A garagem virou o depósito do projeto e está sempre assim, abarrotada. São centenas e centenas de tampinhas de plástico e de metal, além de lacres de latinhas. A ideia de recolher este material surgiu há 9 meses. Começou por um pedido de tampinha para comprar cadeira de roda. Aí arrumamos um volume grande de tampinhas. E aí isso precisava ser transportado para São Paulo para comprar tal cadeira de roda. Nisso nós conhecemos duas entidades carentes. E aí pensamos, olha, vamos fazer o seguinte, vamos reverter isso aí, ao invés de cadeira de roda, vamos reverter para alimentos. O projeto Tampa Amiga mobiliza uma rede de voluntários da região, São Paulo e do interior, por meio do WhatsApp. São 186 diretamente e centenas indiretamente. E aí a gente arrecada um dinheiro que é revertido em alimentos para ajudar na alimentação, complementar a alimentação de 2 entidades, Lar Veneranda e a Ars, em Chico de Paula. Os netos do médico e filhos de vizinhos também fazem questão de participar. Vale a pena um trabalho para ajudar os outros. A tampinha não pode parar em lugar errado, né? Não. Quase 4 toneladas já foram arrecadadas. Uma vez por mês, uma empresa de reciclagem de São Paulo vem buscar o material que volta para a indústria de plásticos. Cada quilo rende de 80 centavos a R$1 para os organizadores do projeto. Não tem cunho político, partidário, religioso algum, não pode ter, é isento. É ajudar as pessoas e limpar o meio ambiente. E ensinar as crianças, a gente precisa reduzir, reciclar, né? Isso volta para a indústria. Tá vendo como é fácil ajudar o próximo? Não precisa de muito, apenas de boa intenção. Ao todo, são 9 pontos de entrega de tampinhas e lacres em Santos. Informações pelo telefone 98128-5878. Vale a pena ajudar.
A gente faz um rápido intervalo. No próximo bloco, nós voltamos a falar um pouquinho sobre segurança pública. Não saia daí. Até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada, Manuel Gato, responsável pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior, o DEINTER 6, e Coronel Rogério Silva Pedro, comandante da Polícia Militar da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Ainda dá tempo de você participar, fazer sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp que está aí na tela ou pela nossa fanpage, onde já estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Doutor, qual é a real situação da Polícia Civil na Baixada Santista? Bom, a Polícia Civil está bem estruturada, nós temos alguns déficits de pessoal em algumas delegacias, estamos procurando dar prioridade aí para os plantões, mas muita coisa tem sido feita. Reinauguramos recentemente a Delegacia de Defesa da Mulher de Peruíbe. Para os próximos dias será reinaugurada uma nova sede da Delegacia de Defesa da Mulher em Guarujá. Terceiro Distrito Policial de São Vicente também está num imóvel novo, em boas condições. Voltando para Peruíbe, o primeiro distrito terá novas instalações. Mongaguá está reabrindo o segundo DP. Então, a gente tem aí alguns projetos de reforma. Esperamos que esse ano... A reforma do Palácio da Polícia sai? Pretendemos que sim, está tudo pronto. Olha, eu já tenho lá o projeto básico, nós já temos a aprovação da Prefeitura, do Bombeiros, do Condepasa, aguardamos a verba. Se essa verba vier hoje, amanhã eu solto o edital aí para execução da obra. E precisa, São né? Aquele 28 milhões, precisa, aquele né? é o símbolo da Polícia Civil. A gente quer muito essa reforma e o projeto está maravilhoso. Vai ajudar a revitalizar aquele centro da cidade, né? O custo é de 28 milhões. 28 milhões. Precisa ser repassado pelo governo do Estado. Do Estado, isso num prazo de 2 anos. São 28 milhões de cada. Então, há toda uma programação, né, de desembolso durante ao longo da período. obra. Perfeito. Vamos torcer para que esse ano o governador João Dória entenda a importância de revitalizar aquele espaço que, de fato, é um marco dentro da cidade de Santos, no centro da cidade de Santos e que representa o coração da Polícia Civil da nossa região. E com relação à Polícia Militar, Coronel, qual é a real situação da PM na nossa região, na região que você atua? Bom, nós temos alguns claros de efetivo também, mas isso não impediu que 2018 fosse um ano com incidências baixas. Na verdade, foi a menor incidência criminal em 10 anos na Baixada Santista. Graças a Deus. Eu olho para o meu amigo Dr. Gato e ficamos muito felizes pelo trabalho dos nossos policiais. Isso mostra a dedicação dos policiais militares, dos policiais civis e da própria sociedade que tem participado mais. Né? Independente dos problemas. Tenho uma esperança grande no governador João Dória. Ele já sinalizou um completamento de efetivo da Polícia Militar, uma busca para diminuir esses claros, para chegar ao nosso real efetivo. Mostra uma visão da parte de tecnologia. A Polícia Militar, a Polícia Civil, elas dependem muito da tecnologia. Temos que evoluir o tempo todo. Sim. E essa evolução mostrou, um pouco de evolução, já mostrou que os resultados são bons. Mesmo com defasagem significativa de pessoal, o empenho dos policiais, a utilização da inteligência, da tecnologia, conseguiu controlar melhor a incidência criminal. E o grande desafio para o ano de 2019 é manter esse padrão de qualidade, manter essa excelência e continuar reduzindo esses indicadores. É um grande desafio. 2018 foi um ano em que esse trabalho das polícias surtiu um efeito muito positivo. E brigamos agora em 2019 para manter esse bom trabalho, continuar reduzindo a incidência criminal e contamos muito com o apoio da população de bem. Cada vez que o cidadão de bem ele dá o exemplo, ele toma uma postura, ele faz o correto, ele auxilia as polícias. Sem dúvida. E quando ele vê uma situação de emergência, uma outra pessoa passando por um problema,
e ele nos aciona pelo telefone de emergência 190, quem está de fora enxerga muito melhor detalhes, ele tem condições de orientar as equipes. Isso, então, inclusive, dentro da questão da violência da mulher, né? Sim. Muitas vezes, os vizinhos são os grandes responsáveis por não acontecer uma grande tragédia, né? Nós temos alguns casos de feminicídio ou de crime contra a mulher, contra a esposa, que eles são cometidos de forma na calada da noite ou de forma furtiva. Mas outros, eles decorrem de discussões que às vezes levam dias. Sim. As pessoas ficam discutindo dias, horas, e isso ninguém acionou a polícia, ninguém acionou um parente, ninguém foi lá perguntar se tudo estava bem. Às vezes uma pequena interferência ou uma ligação, o policial chegou lá, perguntou se está tudo bem, está tudo bem, vê uma marca, ou mesmo o simples fato de mediar esse conflito, isso impede que essa situação evolua. Então é um trabalho a várias mãos. O desafio é manter essa qualidade, melhorar a parte tecnológica de equipamentos, manter o nível de empenho dos policiais com valorização desses homens, né? E a participação da população. Tenho certeza que 2019 será um ano ainda melhor que 2018 na área de segurança. Ainda temos muito aí a reduzir e esse acho que é o maior desafio. Em São Paulo, quando o João Dória era prefeito, ele instalou um projeto chamado DronePol. Né? E eu, em uma oportunidade que entrevistei o governador em São Paulo, inclusive, na época da candidatura dele, perguntei a ele da possibilidade da ampliação desse programa para as cidades do estado de São Paulo. Você está falando da importância do investimento em tecnologia. A gente sabe que hoje os drones, eles auxiliam em muitas situações. Trazer esse programa para a nossa região seria interessante, coronel? Na realidade, a Polícia Militar ela já estudou quais seriam os equipamentos necessários para a utilização de drones. Já existe um equipamento padrão com abertura para outros. Estamos iniciando um ano orçamentário agora, as portas, os pedidos poderão ser feitos e a nossa intenção realmente é ampliar aí a utilização de drones. Já utilizamos drones na passagem do ano, na virada de ano, utilizamos drones aí no policiamento ostensivo na orla. Temos utilizado o drone para aumentar a segurança em algumas incursões e isso é um caminho sem volta. A tendência é que o número de drones seja aumentado, a qualidade desses equipamentos seja melhorada e isso só tem a contribuir com a eficiência da polícia. Lembrando que nunca um drone vai substituir uma aeronave tripulada com 5 policiais, com arma longa, dando suporte de segurança às equipes que estão trabalhando. É uma ferramenta a mais. Mas é uma excepcional ferramenta para melhorar aí a informação, melhorar a visão dos policiais de campo. Ele é uma ferramenta silenciosa, auxilia nas incursões e, mais uma vez, quem vai perder é o crime. Sem dúvida. A Polícia Civil também já dispõe de drones. Nós temos aqui em Santos 2 aparelhos comprados recentemente, o Phantom 4, já está sendo usado nas operações. Itanhaém também dispõe de um drone. Aliás, nós tivemos uma experiência bastante positiva lá em Itanhaém, que a gente tinha dificuldade lá num ponto de venda de drogas. A gente sabia que lá comercializavam-se drogas, a polícia fazia operação e nunca pegava ninguém, nunca encontrava drogas. Certa feita, colocamos o drone bem alto, filmando tudo, fizemos a aproximação das viaturas do efetivo nosso e vimos para onde eles correram e aonde eles guardaram as drogas. E foi encontrado. Foi efetivo, prisão, acabamos com esse ponto de tráfico de drogas. É uma ferramenta importante, né? Excelente. A seccional de registro também está comprando esse equipamento e vamos colocar para trabalhar em favor da comunidade. Da segurança pública, sem dúvida nenhuma. Qual a opinião de vocês sobre a posse de arma? A nossa sociedade está preparada para ter uma arma em casa? Eu espero que sim. Esse foi já houve uma manifestação da sociedade em 2005 que não queria ter retirado aí o seu direito de ter uma arma de fogo.
parece que tem essa mudança de legislação, ela está sendo pautada de forma cautelosa, então está sendo por um decreto, não foi alterada ainda a legislação, Sim. foi mudada a situação de posse. Medida provisória, né? De posse de arma, então essas armas, teoricamente, elas não estarão nas ruas, mas isso Dentro de casa para proteger libera o cidadão de bem a ter a sua arma. Lembrando, cidadão de bem, quem tem passagem pela polícia não vai poder comprar arma. E mais uma vez entramos na situação cultural, da cultura de paz, daquele que vai ter a sua arma, que essa arma efetivamente seja utilizada Pra apenas proteção. para sua proteção. Não vá na balada com a sua arma, não beba quando tendo a arma próxima, evite confusões. Então, para se ter uma arma, você tem que ter um perfil de paz. Estar preparado. Você tem que estar preparado. E contamos com os nossos psicólogos para que façam um trabalho sério, para que a arma só seja liberada para quem de fato tenha condições de utilizá-la. Se isso for feito de forma gradativa, observando todos os critérios, se a arma for colocada na mão realmente de quem está preparado para utilizá-la, eu não vejo problema causado aí à segurança pública. E a Polícia Militar, a Polícia Civil, nós temos que nos adaptar à lei. Nós seguimos o que está previsto na lei. Foi liberada a posse de arma, talvez no futuro próximo seja liberado porte em algumas situações. Nós vamos aumentar aí as revistas, as buscas por armas, o porte de armas, para verificar se as armas que estão sendo portadas têm efetivamente a autorização da polícia, a autorização legal, ou se alguém vai tentar se aproveitar da situação. Fato é que nós encontramos armas no dia a dia e essas armas não são legalizadas, elas chegam aos criminosos de uma forma furtiva, por meio de contrabando ou por desvio. Então, essa arma não é destinada ao criminoso. Sim. Isso já nos dá ao cidadão comum preparado. Você compactua, doutor Manuel, da mesma opinião? Eu penso da mesma forma também. Para que a pessoa possa ter a posse, nós vamos ter que aferir primeiro a capacidade psicológica. Sem dúvida. Se ela está em condições psicológicas de ter uma arma de fogo em sua residência. Depois, a capacidade técnica, a habilidade, se ele tem um controle, o domínio da arma para poder utilizá-la numa eventual situação. E o terceiro seria os antecedentes aí. Eu penso que a posse de arma, ela legitima aí, ela garante aí uma possibilidade que está prevista na Constituição de legítima defesa. Hoje, o ladrão, o bandido, ele tem a certeza de que a sua vítima está desarmada. Com a posse de arma liberada para aquelas pessoas capacitadas, em condições, né, vai tirar essa certeza do ladrão. Então, ele vai ter um imprevisto aí. Será que eu vou ter uma reação na minha empreitada, né, na minha tentativa de roubo? Então, eu acho que vai ser positivo. Eu entendo que é preparados. Positivo. Na cultura da minha família, a gente sempre teve arma em casa. Eu sabia que o revólver do meu pai estava em cima do guarda-roupa, mas a gente foi criado, foi doutrinado a não mexer. Quando eu queria ver o revólver, eu pedia para o meu pai e tal. Então, eu acho que é toda uma questão de cultura que precisa voltar, precisa ser trabalhada. Restaurada. Né? Aliás, a gente volta ao ponto onde tudo se resolve, a educação. O exemplo dos pais, o exemplo da família, o exemplo da sociedade. Nós temos que ensinar as nossas crianças a respeitar as outras pessoas, a aceitar ou não, a controlar as suas frustrações e a colaborar com o próximo. Nós vimos a reportagem das crianças lá buscando as tampinhas para ajudar as outras pessoas. Isso é educar as crianças. Nós temos que trabalhar as nossas crianças, primeiro pelo exemplo e depois mostrando o caminho. Se nós ajudarmos um pouco o nosso próximo, nós seremos felizes. Nós temos o exemplo do programa Vizinhança Solidária, pouco a polícia faz. Na verdade, quem faz tudo é a sociedade, mune a polícia de informações, cuida do seu vizinho. Isso
E tá espalhado, né? Virou uma corrente do bem muito, É muito o bacana, grande né? segredo do programa. A gente aproxima as pessoas. O policial, ele é apenas um facilitador, um mediador. De repente. E aí, aquela comunidade que adota aí o Vizinhança Solidária, aquela rua, as pessoas começam a se conversar, começam a cuidar um do outro, e o infrator não vai ter vez num local onde as pessoas se cuidam, onde são amigos. Na minha região existe a Vizinhança Solidária e o projeto é incrível, de fato. Um cuida do outro, né? É a gente conversando, é a gente trocando informação e, eventualmente, num caso de perigo ou de suspeita, a gente contando com o apoio da polícia. Isso é muito importante. Você organiza melhor o bairro, as relações entre as pessoas melhoram, os conflitos diminuem e aí o policial passa lá no bairro mais para cumprimentar as pessoas, passando aquela sensação de segurança e menos para atender ocorrências criminais, até aquelas ocorrências de conflitos. Sim. As pessoas se entendem melhor, diminui a quantidade de ocorrências atendidas não criminais e o policial pode focar no que interessa, que efetivamente cuidar interessa. das pessoas e combater o crime. Sem dúvida nenhuma. Precisa acabar com a hipocrisia, né? Sem dúvida. A gente vê a coisa acontecer Tem o errado, mimimi, né? Chega vê o de mimimi. tráfico de drogas e fica quietinho. E achar Não é que você possível. não tem responsabilidade sobre aquilo, E né? apontar o dedo para a polícia. Olha, a polícia que tem que resolver, a polícia que tem que fazer. Não é só a polícia. A polícia não vai dar conta, nem que a gente triplique, quadruplique o número de policiais, não vai dar conta. Esse programa da Vizinhança Solidária é excelente. Tem aqui na minha rua, na minha vizinhança, eu faço parte também, apoio, acho que funciona. A gente tem que dividir as responsabilidades. Sem dúvida, todos nós somos responsáveis. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Doutor Manuel, eu gostaria muito de agradecer a tua presença aqui, a tua disponibilidade em nos atender e falar com a população a respeito dos trabalhos, dando aqui em primeira mão uma excelente notícia com a abertura 24 horas da DDM de Santos a partir do mês que vem. Eu acho que é unindo esforços, é focando no objetivo comum que a gente consegue devolver ao cidadão aquilo que ele precisa ter, segurança para viver em sociedade. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade. Estou com bastante esperança de conseguir realizar um bom trabalho. Tenho percebido pelo governo Dória, pelo nosso secretário-geral Campos, que a segurança pública vai ter, sim, mais atenção. Prioridade. Prioridade é a saúde, segurança, educação. E eles têm feito em um ritmo acelerado, conforme o governador prometeu. Então, muita esperança que as coisas vão melhorar. Assim a gente espera. Coronel Rogério, muito obrigado pela tua participação, também pela disponibilidade em estar aqui conosco, falando não para o bonde abaixada, mas falando para o cidadão comum que, quando precisa, ele não liga para outra corporação, senão para a polícia. Muito obrigada. Agradecer muito a oportunidade, um grande abraço aos telespectadores. A Polícia Militar está à disposição da população. Fazemos o nosso melhor a cada dia, somos extremamente dedicados, temos uma parceria firme com a Polícia Civil e contamos com a população. Continue colaborando com a sua polícia, cuide do seu vizinho, viu alguma coisa suspeita, pegue o telefone, 190, estaremos prontos a atender e evite essas discussões bestas por besteira. Releve algumas coisas, evite a violência. Respire fundo. Conte até 10. Conte até 10. Eu acho que esse é o segredo. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Eu volto amanhã com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Até amanhã.